E muito bom dia, começando mais um vídeo nesse canal. Acabamos de chegar aqui na roça, vamos começar a trabalhar no micro-ônibus agora, né, amor? Isso, viemos de moto. A gente tá deixando a van aqui e indo de moto. A van, o bom dela tá aqui é que é uma casa, né? Então tá tudo dentro dela, a gente não precisa de muita coisa. E de moto porque aí fica baratinho a gente ir e voltar. E a gente não tá ficando aqui porque a gente não mobiliou a casa, não tem nada aqui dentro, né? Nem fogão, então... É desconfortável. E eu tô precisando de ir na empresa também alguns dias, então acaba que agora, por exemplo, já é quase meio-dia. Então a gente tem esse problema. Mas vamos lá. A nossa van tem ficado aqui mesmo, né? A gente tá vindo nessa motinha e estamos mexendo nesse micro-ônibus. Se você chegou aqui agora no canal, tá perdido, nós construímos aquela van, estamos construindo agora este micro-ônibus. E, gente, se você não viu o porquê nós compramos esse micro-ônibus, vou deixar linkado aqui para você ir lá assistir e ver o real motivo da gente estar mexendo nesse micro-ônibus. Mas vamos lá, vamos começar o dia de hoje. Gente, continuando aqui no trabalho das tulhas, ontem o Pablo cortou o segundo degrau, né, que tava aqui, que tava sendo inútil pra gente, só ocupando espaço, e agora a gente vai reajustar esse buraco aqui para fazer o banco de baterias. É isso aí, olha só. Aqui, na verdade, já tinha uma escada, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei o segundo degrau aqui, né? Igual a gente mostrou no último vídeo. E agora, eu tô colocando esse metalon ali só pra gente ter uma base aqui pra medir. Nós vamos fazer um L, pegar e prender aqui, ó. E eu vou soldar aqui. E também, vou ter que fazer um reforço. Tô pensando se eu faço um reforço nessa linha aqui, assim, também. Provavelmente, porque nós vamos colocar as baterias, não é isso? A ideia é essa, né? E provavelmente não vai ser aquela bateria pequenininha de lítio, não. Deve ser a bateria estacionária grande, pesada. É. E cada bateria tem 60 quilos. E esse Lzinho pequenininho aqui, ó. Em vez de trazer aqui em cima. Aproveita mais. Gente, a gente tá usando aqui, isso aqui é um imã de esquadro, né? Dá pra... Super imã. Super imã? Super imã. Pra juntar aqui e ficar bem esquadrejado, tá vendo? Então fiz o corte, isso aqui é um problema, né? A gente não tem máquina cortar a esmerilhadeira, não tem jeito. Mas então agora eu vou fazer a solda. Vocês lembram que a gente tirou o segundo patamar, né, da escada? E eu tô usando ele para fazer um outro reforço, que vai ficar no meio mesmo. A chapa dele é bem mais grossa do que a gente comprou, né? Então ele é bem mais pesado, mais resistente. E aí eu já limpei aqui, onde tinha uma tinta emborrachada. E aí eu vou usar ele mesmo para fazer o reforço ali no meio. Vai ficar assim. Bem mais forte. Bem mais forte. Mais reforçado. É isso aí. Já tá quase escurecendo por aqui já, gente. E olha, que trabalheira foi para fazer esse degrau. Nossa senhora. Olha só. Então a gente fez essas duas estruturas nos cantos aqui. E eu usei, né, aquela parte do degrau de cima para fazer isso daqui. Só que eu cortei um pouco menor, né? E aí eu disse que resolveria isso. Como? Coloquei duas chapinhas aqui. Até um pouco quente. E uma outra aqui também. Falta lixar ainda para ficar bonitinho, acertar, pintar, tem que pintar e tratar também esse metalon, né? Pessoal, vamos começar mais uma etapa da construção do motorhome nesse micro-ônibus. E agora vamos fazer as esquadrilhas das nossas janelas. Para isso, nós já retiramos as janelas que vieram no ônibus. Colocamos elas todas empilhadinhas aqui. E não vamos comprar janela para motorhome. Vamos usar as próprias janelas que vieram no ônibus. Isso aí. E como a gente já disse que esse micro-ônibus ele tem que sair pra gente por um baixo custo, então nós vamos utilizar a do micro-ônibus. A janela do micro-ônibus, ela já vem dividida em duas. Então nós não vamos precisar de serrar, não vamos precisar de mexer em nada. A gente só tirou ela da borracha, né? E aí, a gente fez essa base aqui, onde vai sustentar a janela. Então a janela vem aqui em cima, né? Vai pegar em cima aqui assim, nós vamos fixar ela bonitinho. É claro que ainda vem o fechamento, todo o acabamento, mas aqui é somente para segurar ela e ela não ficar presa somente no ACM ou na placa que a gente for colocar aqui.
Então, o nosso vão já tá ali. Onde não tiver vidro, a gente vai fazer um fechamento. Provavelmente esse fechamento vai ser de ACM ou então de chapa de zinco. A gente vai olhar o que fica mais barato e vamos começar. De pertinho, todos os materiais que a gente vai usar. Compramos os metalons. A gente comprou retalho, pagamos esses metalons no quilo ao invés de comprar a barra. E aí a gente tá usando, esse aqui já são as peças cortadas, que vai ficar nos vãos ali de fora a fora, em todos esses. Uma já tá até chumbada. Aqui estão os metalons, até enumerei pra gente saber, porque tem uma variação muito pequena de centímetros ali nos vãos da janela. A gente comprou esse metalon chapa 18, ele é o 20 por 30, e nós instalamos ele nessa posição aqui, ó. Deitado. Justamente pra gente ter uma sustentação maior da janela quando ela estiver aqui. Como ela é um pouco mais larga, né, ela ocupa praticamente toda essa seção aqui do metalon. Então, ao invés da gente colocar ele nesse sentido, né, que é o sentido menor, a gente preferiu colocar assim. E além disso, a gente vai fazer reforço estrutural aqui no meio. Então, vai ficar bacana aqui a instalação da janela. Vamos fazer isso agora em todos os outros. O Pablo continua ali só reforçando alguns pingos de solda na nossa escada, que a gente já falou no outro vídeo que aqui vai ser a nossa tulha de baterias, né? Um banco de baterias. E é isso, seu mal educado. Esse barulho, gente. Nós fizemos um projeto de mão mesmo, né? Onde vamos colocar uma janela lá na frente, uma janelinha pro banheiro aqui no meio, e aqui é tudo fechado. A gente vai seguir mais ou menos esse projeto aqui, ó. A janela do banheiro ela vai ser comprada e a gente só tem a medida dela. Então não dá pra medir em loco, igual a gente fez com as outras, com a outra, né? Mas vai dar tudo certo, né? Isso. A Nata já tá olhando a medida ali pra gente fazer. Que ela não chegou ainda. Na verdade, a gente ainda não comprou. Eu basicamente fico servindo aqui de auxiliar. Busca eletrodo toda hora, busca treina, busca não sei o que. Verdadeiro Severino. E aqui é o seguinte, gente, a posição desses metalons que a gente tá colocando depende do que você quer fazer, né? No nosso caso, a gente já tá fazendo pensando no nosso layout, por exemplo. Nesse caso aqui, desse vão, a gente vai ter aqui um fechamento, né? Porque aqui vai ser a nossa bancada de cozinha. E aqui uma janela aérea. Aqui vai ser o banheiro. Então a gente já colocou essa barra de metalon um pouco mais alta do que essa, porque ela vai servir de sustentação para uma janelinha linear que a gente vai ter aqui. E depois a gente vai refazer o esforço aqui, ó. Aqui, uma barra vai ser aqui e a outra aqui. Fazendo tipo uma treliça. E ali vai ser tudo fechado, então a gente simplesmente vai dividir a seção da melhor forma. E assim por diante. Então tem que pensar né, como que vai ser o layout para depois a gente sair distribuindo e soldando os metalons de fora a fora. É basicamente fazer medida, cortar o metalon, soldar. Depois nós vamos vir fechando tudo com ACM para depois fazer a instalação das janelas. É isso aí. Pessoal, e olha só, então a gente colocou aqui as barras que vão firmar aí a janela ou o ACM, né? Onde tiver janela, janela, onde tiver ACM, ACM, né? E agora a Nata tá tirando a medida ali
da janelinha que vai colocar no banheiro, né, amor? Essa janelinha não tá aqui ainda, né? Mas eu tô com as medidas dela. E a gente tá fazendo a estrutura já pensando em encaixar ela aqui. É uma janela linear, ela é baixa, né? Mas ela é comprida, que é pra fazer a corrente de ar aqui dentro do banheiro. E aí a gente colocou essa barra aqui na horizontal e agora a gente vai colocar mais barra na vertical. Tô medindo aqui pra gente centralizar ela direitinho no banheiro. É isso aí. E a gente não fez essa daqui porque nós vamos tirar essa barra daqui, passar ela pra lá, pra gente colocar uma... Entregar o lápis. Então a gente vai tirar essa barra, jogar ela pra lá, pra gente colocar a janela do lado de cá. Então a janela, como a gente vai reutilizar a mesma janela que veio no micro-ônibus, a gente vai tirar daqui, vai passar, colocar ela daqui pra lá. Então essa barra vai atrapalhar a gente. Pra gente não cortar ela aqui e perder toda a função, a gente tira ela, reforça lá e faz um reforço aqui também. Vamos aproveitando que chegou o reforço. E o Pablo vai cortar agora as barras que a gente vai soldar nessa direção. Aí, pra gente aproveitar, né, o metalon que já tá aqui no carro, que é essa estrutura aqui em V, a gente vai cortar ele agora e vai usar ele mesmo pra passar aqui pra essa parte de cima. Isso aí. E aqui, como eu tinha dito, a gente vai fazer um reforço bem aqui no meio, né? Pra depois a gente abrir o porta-malas por aqui, não lá por trás. Porque a ideia aqui, né, nesse espaço a gente fazer uma cozinha externa e ali provavelmente alguma parte hidráulica, alguma coisa desse tipo. Tentando aproveitar, né, melhor o espaço que tem. Pessoal, olha só, então já cortei aqui as barras que ficavam na lateral do ônibus e nós vamos reutilizar elas ali na área da janela. Só que foi um pouquinho menor do que a gente precisava, mas ainda assim vai funcionar legal. Vai dar solda. É solda aí, pra frente na solda? Sim. Esse... A mesma coisa, um pouquinho de soldar. Vai ser assim. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos continuar o trabalho de ontem, que é finalizar a solda, né, das estruturas das janelas e do fechamento do ônibus. E provavelmente hoje será o nosso último dia nesse cenário aqui. A gente não sabe ainda, porque a gente depende de tentar ligar ele hoje. Se a gente conseguir fazer a ligação dele hoje, nós já vamos levar já. Se não, aí fica para durante a semana. Mas a ideia hoje é de pelo menos terminar as estruturas de hoje. Nós vamos fazer janelas, onde vamos fazer o fechamento de todo o ônibus, né? E só de fazer isso já vai estar bem adiantado já para quando a gente chegar lá, já pôr a mão na massa. Ontem a gente fez essa parte aqui, né? Nós cortamos essas duas longarinhas que estavam aqui em V e transferimos ela para cima. E agora a gente vai fazer a mesma coisa deste lado aqui. Porque nós vamos... Aqui vai ter uma cama, né? Fixa. E aí a gente vai cortar essa parte lateral aqui do ônibus para acessar debaixo da cama. Alô, já está cortada. Agora o Pablo tá usando o auxílio ali do Super Imã. Só tem um problema. Ele é para 45, aqui não tem 45 de ângulo. Ou seja... Faz igual a gente fez lá embaixo, Pablo. Aqui, ó. Não, precisa dele só para segurar só. Aqui, Isso, garoto. tá vendo? Ele fica fora de ângulo. Mas, para segurar, eu acho que dá. Vou dar só um pingo de solda e ir por debaixo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Já soldei aqui já o V, né, que a gente fez. Como eu tinha dito antes, a gente vai fazer depois um reforço bem aqui, ó, bem no meio, tá? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar esta barra aqui, né? E vamos transferir ela um pouco mais pra cá. E depois a gente faz outro reforço aqui também. Vamos ver como é que a gente vai... O que nós vamos precisar de fazer de reforço aqui. Então, bora! Gente, lembrando que
estamos fazendo essa alteração ali, né, na longarina, para alterar o tamanho desse vão, por questão de layout, né, Pablo? Vai ser mais funcional pra gente a gente tirar ele dali e jogar pro lado de cá do que cortar do que deixar de ter algo aqui dentro do micro-ônibus. Então, assim, quando a gente transferir esse vidro pra cá, esse metalon, né, mais pra frente, a gente vai instalar uma outra janela grande ali, aproveitando a janela do ônibus. E aqui dentro vai ser mais eficiente essa janela está ali, porque a gente vai ter uma dinette ali, do que aqui onde ela é. É isso. É isso aí. Gente, fala um trem pra vocês, viu? A gente foi, buscou a marmita, almoçou. E cheguei aqui na roça, a gente comeu lá dentro, né? Porque tá mais fresco. Encostei. Nossa, mas bateu um sono. Você tá doido. Mas vamos voltar a mexer, porque hoje é sábado, a gente quer acabar mais cedo pra ir embora curtir um pouquinho também. Eu tô travado nisso daqui, ó. Isso aqui tá dando um trabalho gigante pra cortar e pra reaproveitar. A gente não quer cortar ele aqui e sair picotando ele todo, porque senão não vai reaproveitar ele nada. A gente quer utilizar ele pra fazer um reforço ali também. Já comprei ali mais disco de corte também. Eu vim fazendo esse cortezinho aqui assim. Tem que fazer em cima também, eu tenho que tirar aquele acabamentozinho que tem nele ali ainda. Então bora que provavelmente a gente acabe, solde ele lá e pronto. E aí acabou o sábado nosso, então agilizar. Alguns momentos depois... Uhul! Graças a Deus, depois de 2 horas. Glória! Gente do céu. Era a chapa aqui de baixo aqui, Essas aqui foram as últimas barras que a gente cortou para a estrutura. Essa daqui, bem no meio, só para não ficar um vão tão grande na hora da gente fixar o ACM do lado de fora, né? Aí, além dessa, nós colocamos também mais uma aqui no meio de sustentação para essa janela aérea que vai ter aqui. Tava só o Vzinho, né, que a gente tirou daqui de baixo e passou para cima. Aí a gente cortou agora essa daqui. O Pablo vai soldar, ela ainda não tá soldada. Cortamos também mais uma aqui na horizontal. Aqui também nós vamos fechar com a CM, só para não ficar um vão muito grande. Colocamos essa aqui no meio, para dividir o vão. E essa daqui, que é a nossa janela da dinette, fizemos a barra horizontal em cima e embaixo. E agora uma na vertical ali, só para sustentar o peso da janela. Lembrando, a gente até falou isso no início do vídeo, né? Mas o metalon que a gente está usando, ele é o 3020 na chapa 18. A única parte dessas esquadrilhas da janela que não foi esse metalon, foi esse Vzinho aqui. E o do outro lado, que a gente reaproveitou o que já veio no ônibus, que parece ser chapa 16. Ele é mais forte, mas pro que a gente precisa, esse aqui é o suficiente. Pessoal, e a estrutura das janelas finalizadas. Na verdade, tá faltando somente 2 aqui, que vai ficar o apoio da janelinha do banheiro, né? Só que a gente pediu ela já e tá para chegar. A gente só vai soldar aqui quando ela estiver aqui mesmo, pra gente ter assim, ficar mais certo. Preciso. Porque corre isso da gente, por exemplo, soldar com a medida que a gente tem e dar uma diferencinha. Então faltam só essas 2 aqui. O restante a gente já fez. A gente transferiu essa coluna que ficava aqui pra cá, né? Consegui reaproveitar ela, então foi muito bom. E
é isso. Todos os vãos, né, que a gente tirou as janelas, a gente conseguiu redistribuir os esforços, né, pro peso da janela ficar bem sustentado. E foi assim, ó. Aqui, nesse vão, vamos ter uma janela aérea na cozinha. Nesse vão, vamos ter uma janela aérea pequena, né, linear, aqui no banheiro. Aqui, vamos cobrir tudo de ACM. Aqui, nós vamos ter uma janela aérea também, em cima da cama. Aqui vai ser fechado. E aqui, a janela da dinette. A janela da dinette, a gente preferiu centralizar ela aqui nesse vão, para ela não ficar nem muito alta e nem muito baixa. Fica na altura certa do rosto. Então, estrutura das janelas. Finalizadas. É isso aí. Esse vídeo foi sobre isso, né? Então a gente deixou tudo explicadinho aí pra vocês. Qual foi a espessura do metalon que a gente usou, as medidas dele, como é que a gente fez a solda. É isso aí. Pessoal, e esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é muito importante pra gente crescer também no YouTube, né? O YouTube indica para mais pessoas. Comenta aqui embaixo pra gente se você tá gostando de acompanhar a construção desse novo motorhome, né? E não deixa, né, de acompanhar, porque aqui a gente vai mostrar de tudo. Vamos fazer nossas próprias caixas d'água. Isso mesmo. Tudo vamos tentar fazer a gente mesmo. A gente já falou nesse vídeo já. A intenção desse motorhome é ser um motorhome bem econômico em custo de construção. E é isso que nós vamos buscar. Não pode falar isso não, depois o pai, se ele quiser vender, vai falar que o motorhome ficou barato. Não. Não é? Vocês não estão gravando? Então, Tá, mas depois é só cortar. Vocês não podem esquecer de falar, beba água. É importante. Não, é que o papo tá falando que a ideia é fazer com baixo custo. mas a ideia é essa aí. Mas aí depois, pra vender, vai ficar parecendo que foi um... Mão de obra. Então beleza, vai. E esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau.